Vamos conferir qual é o provável Corinthians para esse confronto aí contra o Cianorte. Será que é isso, Marília? Carlos Miguel, sim. O Cássio está machucado. Cássio Viajou. Ó. Mas acho que vai Carlos Miguel. Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. Maicon Ranielli. Pedro Henrique, Garro, Wesley e Romero. Pedro Henrique de 9, Romero na direita. Que faz mais sentido. Não, é o jeito que treinou, né? Depois do teste que foi feito com o Yuri Alberto. Ontem, no finalzinho do programa, eu contei que ele tinha feito um teste em campo. Pedro Henrique de 9. Pedro Henrique de último, né? Não é exatamente de 9, mas é de último. Tá. Esse é o time que provavelmente vai jogar hoje. O Carlos Miguel, na verdade, o Cássio fez. O Cássio, Fagner e Maicon e Yuri Alberto fizeram testes no campo ontem, como eu contei, para ver como é que eles tinham se recuperado. O único que foi descartado foi o Yuri Alberto. Os outros 3 não é que estão 100% recuperados, mas foram mantidos na delegação. No caso do Carlos Miguel, além da questão toda do Cássio, tem o fato dele estar um tempo sem jogar e no domingo ele ter que jogar. Então a escalação dele, neste caso, não seria unicamente pela fase do Cássio, mas para dar a ele a possibilidade de jogar, já que no domingo o Cássio está suspenso, ele foi expulso contra o Palmeiras. Então, como vai jogar quinta e domingo, e aí seria essa a explicação que ele poderia dar ao Cássio. Né? O campeão já está corrigido, com o Pedro Henrique mais à frente. Acho muito pouco provável, ainda que ele tenha gostado muito, que ele largue com o Mosquito na direita. Acho que ele vai. O Romero mesmo. Acho que é o Romero mesmo. E aí? Jogo perigoso, Arnaldo? Porque ontem o Cruzeiro tomou a chapuletada. Perigosíssimo, né? Perigosíssimo? Lógico. Por causa do regulamento, né? Se perder, tá fora. Joga fora. O regulamento qual é? Joga fora pelo empate. Sim. Joga fora pelo empate. Mas qualquer derrota é eliminação, certo? Necessidade de atacante todas eu não entendo. Num time que há uma semana e meia, hoje contando, uma semana e meia, então exatos 10 dias, o time saiu de uma crise inacreditável que corria o risco de ser rebaixado, lutava contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. O técnico foi inscrito a 3 segundos de fechar o bid numa sexta-feira para jogar no domingo contra a Portuguesa no seu estádio. A história do Antônio Oliveira tem 10 dias desse jeito que eu estou contando. Do domingo de carnaval para cá. Então, é um jogo perigosíssimo. O Corinthians tem sido um time que, na sua casa, sofreu contra times que tem o calendário do Cianorte. Ou, por exemplo, perdeu, no caso do São Bernardo, para times que têm o mesmo calendário do Cianorte. Então é um jogo perigosíssimo, é a 4ª escalação dele diferente, ele vai voltar com o Hugo na esquerda, porque o Caetano realmente, nesses jogos em que ele tentou essa possibilidade, não foi bem, então ele vai voltar com o Hugo, ou seja, já é uma mudança, talvez ele tenha mudança no gol e tenha mudança de novo no ataque. Acho que até por isso ele não vai tentar mais a mudança que é a que ele mais gostou, que foi a do Mosquito. Porque já são muitas mudanças compulsórias para essa partida. Não sei qual é a situação física do Fagner, mas acho que se estiver bem é ele que vai jogar. Mas é obviamente um jogo muito, muito perigoso. O Corinthians tem mudanças na sua defesa, tem mudanças no seu ataque. O cara chegou anteontem e segundo o negócio lá do Corinthians que a gente consegue ver lá da programação do Corinthians, ele fez 6 treinos com o time. Com o time ele fez 6 treinos. Então... O Pablo Leite... 5 treinos, desculpa. 5 treinos, eram 4 ou 5, o Pablo Leite tem um recado para você. Ele fala, atenção, conheço o Cianorte. É daqui da minha região. O time é bem treinado. Não vai ser moleza pro Coringão. Prepare o estômago, Marília. Bom, isso aí é uma questão constante na minha vida. Perigoso ou não? Sempre é porque é desconhecido, né? E acho que... como tem uma questão envolvendo os visitantes, os grandes, nessa etapa da Copa do Brasil, depende muito de qual vai ser o seu adversário, quem vai ser o sorteio, para onde você vai ter que viajar, qual o campo que você vai fazer. Aí, nesse aspecto, o Corinthians ainda tem uma pequena vantagem. Ele joga num lugar onde ele tem muita torcida. É diferente do Cruzeiro jogar contra o Souza. Chega lá, não tem um cruzeirense ali, não. A viagem é longa do Cruzeiro. O Corinthians não, nesse aspecto. E acho que até auxilia o Antônio Oliveira a repetir time. Ele tem sido obrigado a repetir time. O cara chegou, estava correndo... o que ele pode repetir, ele vai repetir. O jogador que ele pode repetir, ele vai repetir. Só não vai repetir quem está machucado e tudo mais. Isso pode ter um custo, né? O elenco já é curto.
Você vai tendo que repetir. Talvez ali na frente, precocemente, você tenha problemas físicos. Acho que depende muito de como o adversário se comportar no jogo. Ontem, a questão do jogo do Cruzeiro, a armadilha para o visitante, para o grande, é estender o jogo ao empate até a parte final. Porque aí, o adversário se lança e se fizer um gol na parte final do jogo, depois dos 35, aí foi acontecer que o Cruzeiro aconteceu. O Corinthians teria que tentar definir o jogo antes, ampliar a vantagem do empate, sair na frente. Acho que tem um risco, sim. Não são comuns nessas últimas edições da Copa do Brasil as surpresas nessa etapa. O que aconteceu com o Cruzeiro ontem... Internacional, né? Perdeu pro Globo. Pro Globo, você vai vendo uma, Vasco, né? outra ali. Vasco pro Baraunas. Exatamente. Vasco foi o ABC. Né? ABC. Também tinha seu filho pro Baraunas. Baraunas é aquela histórica, né? Mas o Vasco foi eliminado. No ano passado. O Vasco foi eliminado no ano passado em São Januário. A Copa do Brasil é assim. Que eliminou o Palmeiras poderoso. Segunda, né? Não, e ainda é mais surpreendente. No caso do Palmeiras, mais ainda. Né? O Palmeiras teve bom resultado fora. Pros pênaltis. Enfim, eu acho que o risco está em uma equipe que virou SAF recentemente, né? Que tem ali um investimento para poder seguir a vida dele. Tem um trabalho, como disse o nosso telespectador, é um time bem treinado. O Raí deve ter visto o Cianorte jogar. Nos últimos jogos do Campeonato Paranaense ele está mal. Ganhou um dos últimos 7. Uma vitória em 7 pro Campeonato Paranaense. Está indo bem, mas talvez o jogo de hoje seja o olhar que salve o ano. O jogo da vida. Do Cianorte, entendeu? Então, esse tipo de jogo é perigoso. É perigoso. Agora, o Corinthians mostrou alguma evolução, melhorou. Só. Entendeu? É um jogo perigoso, só isso. Coisa ter condições de chegar e ganhar o jogo, até empatar e se classificar. O Breno aqui, Marília, pergunta justamente sobre a escalação. O programa é ótimo, de fato, realmente. Agora ele fala assim, Marília e amigos, por que o Romero não é utilizado como atacante mais avançado, já que ele tem feito muitos gols? Para o jogo de hoje, poderia trocar de posição com o Pedro Henrique. Era como estava nosso campinho. O Pedro Henrique pelo lado direito, eu ou o Pedro Henrique do lado direito faríamos a mesma coisa. Você nada. Não, eu não gosto da escalação, para deixar claro, mas eu entendo a explicação que eu ouvi de que vai mexer onde precisa, que já é o suficiente. Então é uma explicação que eu posso aceitar, ainda que de partida eu escalaria de outra forma o Corinthians. Mas eu entendo, tem que mudar o goleiro, tem que mudar o lateral esquerdo, tem que mudar o ataque. Não vai fazer opção hoje por coisas que ele já viu dentro do Corinthians. Para mim hoje é jogo de sobrevivência. Então, não precisa 3 na frente. Tem que sair vivo de lá e acabou. Classificar. Joga com dupla. Nenhum dos 3 é centroavante. Essa é uma coisa que eu critico. Nenhum dos 3 é centroavante. Ele tem opção para colocar outro jogador no meio na sua própria posição, sendo que o Romero está jogando no lugar errado e o Pedro Henrique está jogando no lugar errado, o time vai ficar com dificuldade na frente. Se jogasse com dupla, hoje, e um jogador no meio, no lugar do jogador do meio, o Corinthians talvez tivesse mais chance. Inclusive porque o Corinthians joga também pelo empate. Então eu entendo a explicação. Vou deixar do jeito que estava, o que der para deixar, para ter menos dificuldade. Tá, aceita a explicação. Porém, discordo. O Igor fala que o Cianorte está em 5º no Campeonato Paranaense, fez jogos duros contra o Atlético Paranaense e o Coritiba. Sim, mas esse retrospecto recente, em 5º lugar no Campeonato Paranaense... Tem... E o Alessandro Possel fala que o Cianorte é o favorito hoje. Também não. Pelo amor de Deus. Aí torcedores, calma. Aquela outra... A outra oportunidade desse confronto que você lembrou foi o Corinthians da MSI, do Passarela, com todas as estrelas. E o Cianorte era dirigido pelo Caio Júnior. Acabou falecendo no acidente da Chapecoense. E o Cianorte ganha, o regulamento era diferente, eram 2 jogos. O Cianorte ganha em casa e depois o Corinthians vira o placar, virado espetacular no Pacaembu depois. Mas era a mesma Copa do Brasil e depois o Corinthians é eliminado pelo Figueirense, aquela polêmica que o Roger chutou pênalti lá para a Lua. Foi esse campeonato aí. O Marcelo Henrique fala que se não podia ser o Arthur Souza. Então, aí que tá. Poderia se ele tivesse, de novo, o que eu entendo. Nesse estanque de tem que ser no 4-3-3, ele tá mexendo menos que ele pode nos jogadores que já jogaram. Poderia.
Mas não jogou até agora, acho que hoje, talvez a opção... Ele tá usando com parcimônia, né? Os meninos, campeões da Copa São Paulo. Ou não, né? Ou nenhuma. Porque ele colocou o Biro, que nem na Copa São Paulo jogou. O Biro já tem uma rodagem maior, né? Sim, Tava no pré-olímpico. Também não conhecia o Biro. Não. Aí pôs o Biro. Eu acho que não pôs outro que não quis. Sim. Não, o que eu digo é que ele está optando por gente um pouco mais rodada nesse início de trabalho. Está claro. Está claro. Agora, o Corinthians vem de uma epopeia, épico, né? Empate contra o Palmeiras e tal, em que todo mundo falou, o Guardado falou, pô, pode ter viabilizado a temporada. Que empata um jogo desses, o jogo muda. E aí tem esse joguinho que é aquela casquinha de banana. Precisa confirmar esse negócio. É um jogo que só tem peso para um lado, né, cara? Só pesa pro Corinthians. Mas o Corinthians tem vivido assim, né? A cada jogo é uma história sempre no fio da navalha, sempre na corda bamba. Tem sido assim. Então, se o Corinthians voltar eliminado amanhã do Paraná, qual que é a novidade? Não, peraí, se voltar eliminado no Paraná, nas volta duas Copas do Brasil, casa. o Corinthians chegou quase até o final. Então, beleza, mas todo. Tem novidade, Rafa, desculpa, mas aí tem novidade. E acho que para Corinthians, para vários clubes, como o Cruzeiro também era a possibilidade de você tentar sonhar com um título envolvendo os grandões na temporada. É a possibilidade, Copa do Brasil. O Corinthians chegou nas duas últimas semifinais. Aliás, final uma e semifinal na outra. O Corinthians em mata-mata é forte. Então a perspectiva do Corinthians, tenho certeza que seja com o Antônio Oliveira, do William Monteiro Alves, é chegar para decidir, para ganhar a Copa do Brasil. Não, isso... Ser campeão brasileiro de pontos corridos vai ser bem difícil. Vai dar. Então, não está na Libertadores. Mas vai ser surpresa para vocês se o Corinthians for eliminado? Vai. Pra mim vai? Pra você não vai normal. Vai ser amanhã o Cruzeiro, vou ficar de queijo aqui com o G4, tá lá, e aí, Márcio? Normal não é, mas diante de tudo que está sendo feito... Mas então, não feito. O Cruzeiro, por exemplo. Mal feito. O Cruzeiro não está sendo construído de uma forma. Sim. Tijolo por tijolo, SAF, ganhou do Atlético, o Clássico, foi eliminado. Foi. É um baita. Sim, eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que tem sido assim. Na Copa do Brasil não, mas o Paulista Estadual, quem foi eliminado pelo Ituano em casa? Não, o São Paulo foi eliminado pela Água Santa. Então, campeão da Copa do mas Brasil. tudo bem, mas é assim que a coisa está funcionando no Corinthians. É um improviso atrás do outro. É jogador remendado, é jogador que chega. Eu estou dizendo que, para mim, eu não vou ficar surpreso. O Giovan Capeloso também não, porque ele fala, qual a posição do Corinthians do Paulistão? E vocês ficam ironizando a quinta posição do Cianorte. Quem ironizou, meu Deus? O Arnaldo. Não sei, acho que não é nem parâmetro nenhum. O Campeonato Paranaense é fraco, cara. Eu vou falar que nem o Tite é mais forte do que o Paulista? Não é, cara. Aliás, teve uma grande polêmica. Teve o Atletiba, o Osório, o técnico do Atlético, falou: o nível que nós estamos jogando aqui é horrível. Aí os caras, não sei. E é fraco. O que eu posso fazer? É fraco mesmo. O Lorde fala 4-0 pro Corinthians hoje. Gosto. E o Cristiano fala que nós estamos relativizando o que aconteceu ontem. Deveríamos ter um programa falando mais do atentado. Falamos quase uma hora sobre o atentado de ontem, meu caro Cristiano. É que ninguém resolve o problema, nós vamos resolver. E o Regino fala que o Cianorte é mais time que o Souza. E que você deve estar preocupado. Eu sou uma pessoa em constante preocupação, em alerta 24 horas por dia. Não, além de tudo, eu tenho 3 filhos. Sou uma pessoa preocupada. Então, mas a circunstância é bem diferente, né? De novo, tem que explicar. Onde o Corinthians vai jogar, com qual torcida o Corinthians vai jogar, qual ambiente o Corinthians vai jogar, do que o Cruzeiro jogar com o Souza. Na água, num estádio acanhado, só com torcida do adversário, é diferente o ambiente. O Corinthians vai jogar, sentir em casa. Você viu o Cássio hoje de manhã lá, saindo na porta do hotel? O Corinthians domina a cidade naquela torcida. Para ele, o sorteio foi favorável. Vai jogar num lugar que só tem Corinthians. O Corinthians manda, às vezes, jogos lá. Quando inverte o campo, ou alguém vende o campo. É um local ótimo para o Corinthians jogar. Isso não era a mesma coisa para o Cruzeiro. O Pablo Leite, que é da região, fala aqui, só para título de informação, o jogo será em Maringá. Sim. No Will Davis. Willie Davis. Torcida 90% corintiana. Então, gente, vamos se acalmar. Eu tô calma. Campo pesado. Esse é o meu calmo. Campo pesado com provável chuva à noite. Bom, se for isso... Mesmo campo onde o Maringá venceu o
Melved, o Flamengo, aquele jogo lá, lembra? Sim. É que ele teve volta. Teve volta, o Flamengo ganhou de 7, tudo mais e tal. Já era outra etapa. Já era outra etapa. Então, não tem volta. É bom lembrar isso. Não Para tem deixar volta. bem claro. Não tem volta. Não tem volta, exatamente. É o que o Corinthians pode almejar esse ano é a Copa do Brasil, é isso? Você também... Não sei ainda. Não posso te responder. Não, Acho que não dá para almejar nem a Copa do Brasil. Não, sim, mas se há alguma coisa almejável é a Copa do Brasil. Veja, eu preciso de pelo menos mais um tempo deste trabalho para ver se dá para almejar alguma coisa desse técnico com esse elenco. O Corinthians, de novo, com todos os problemas dos últimos anos, todos, na Copa do Brasil normalmente vai bem. Não é um time que é eliminado precocemente. Não tem acontecido na história recente do Corinthians. Aconteceu uma vez, não sei quando, mas recentemente o Corinthians não tem passado por isso. Porém, passou por pênaltis. Recentemente com o Cássio fazendo defesas em pênaltis em fases precoces da Copa do Brasil. É verdade. Então, não sei o que esperar. Acho que animicamente esse time se animou com a chegada e os resultados trazidos pelo Antônio. Pelo alívio no Campeonato Paulista, que os 2 jogos deram, os 2 primeiros, as 2 vitórias. Pelo que aconteceu no final do jogo do Palmeiras, não pelo que jogou, é óbvio, mas pelo que aconteceu, e o futebol não é só a estatística do final do jogo. Mas esse jogo que foi o Corinthians foi muito mal. Se num jogo que você é muito mal, você consegue sair com empate, como você pode ver dos 2 jeitos, ou o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Não me parece que nenhum corintiano consiga ver naquele jogo do Corinthians nenhum primor técnico, porque não houve. Mas há até nisso fazia tempo que o corintiano não via. Um time que pudesse reagir em 10 minutos, 15, 7 minutos, como o Corinthians reagiu naquela situação bastante desfavorável numa partida. É difícil. O que eu consigo, assim, pescar, falando com as pessoas que estão dentro do CT, é que há um ânimo nesse momento. Agora, se isso vai ser refletido... É impossível não haver ônibus. De novo, neste caso, e essa é uma análise com a qual eu concordo, normalmente, quando o Corinthians tem episódios heróicos como esse, como a gente viu contra o Remo, contra o Atlético Mineiro ano passado, no jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, muitas coisas são creditadas à arquibancada. O ambiente, o Corinthians Itaquera, a força da torcida, ir lá e não sei o quê. Dessa vez, os jogadores estão turbinados pelo que eles fizeram. Não tinha corintiano em Barueri. Então, essa é uma coisa que está sendo falada para eles, que foram eles, que são eles, por causa deles, entendeu? Não é uma coisa narcisista que normalmente acontece com o Corinthians, que é acreditar a torcida o que acontece em campo. Bom ponto. Dessa vez está sendo acreditada ao elenco, ao que eles foram capazes de fazer, se reinventar, a coisa do Gustavo Henrique. Então, é uma coisa que está sendo... Não que a torcida não esteja curtindo, mas dessa vez é um prêmio deles, entendeu? Então, acho que talvez tenha algum reflexo. Agora, qual foi a última vez que eu posso falar que 4 jogos seguidos o Corinthians foi bem? Não lembro, tem 3 agora, esse é o 4º. E aqui o William Guerra fala que há enorme diferença entre o Cianorte, que é SAF, e o Corinthians poderoso. O primeiro vai jogar para o mundo, o segundo joga como treino. O Corinthians vence, mas não será treino, avisa aos navegantes. Nosso especialista em futebol paranaense quem é? Napoleão de Almeida. Vamos lá, vamos ler aqui. Cianorte sempre monta bons times, mas o desse ano é um dos mais fracos dos últimos tempos. Destaques para Guilherme Júnior Dutra, ex-Corinthians. Guilherme, aquele atacante, jogou no Corinthians, no Galo, no Cruzeiro, no Atlético Paranaense. Júnior Dutra também, Santo André. Tendência é o Corinthians ganhar, na opinião dele. Mesmo jogando só deu empate. Atlético Paranaense ganhou com os reservas fora de casa do Cianorte. Coxa também ganhou do Cianorte. Então, vamos combinar. Calma, torcedores, calma. Torcedores aliviem. Exatamente. O que o jogador gosta, gente? O que o jogador quer? Paz. O jogador quer jogar no domingo à tarde, e aí domingo às 8 horas da noite ele quer pegar a família dele, a filha, o filho, a mulher, a sogra, o sogro, e jantar fora. Ele quer gastar o dinheiro dele, ele tem razão. Para isso, o treinador tem que falar para ele assim, bebê, presta atenção, pega essa caneca, põe aqui. Por quê?
Porque se você colocar aqui, essa outra caneca aqui, vai ficar muito longe, tem que ficar mais perto as canecas. Beleza, deu certo, saiu o gol, ganhou o jogo, tem bicho, jogador feliz, Davi. Vai ter 15 caras que estão 11 absolutamente felizes, mais 4, 5 mais ou menos, e os outros 10 vão ficar ali e tal, como é que eu faço, como é que vai ser, posso lá, vai ter que o treinador convencer todo mundo. É assim desde que o futebol, desde que Charles Miller chegou, só cabe 11, entendeu? Então é assim. Se o cara convencer o jogador que isso aqui é bom pra ele, jogador, que ele vai poder domingo sair ao cinema sem ser, né, xingado, não pode, não sei o quê, tá feito. Nós vamos saber já, mas mais 15 dias a gente vai saber. E para fechar aqui, o Luiz fala que o Arnaldo só vê pontos positivos quando se trata do Corinthians. O que também não deixa de ser verdade, né? O Arnaldo... Lembrando que ele tem 2 panturrilhas, o próprio Caio cabe tá uma falando outra que é verdade ali, aqui. Bom, eu sempre falo isso, não acreditem nisso. Eu tenho falando? provas, Ele eu falou tenho lá, prints O que eu estou do falando? que Que o esse homem... Cianorte é fraco? Não, É você falou que o Napoleão falou que perdeu todo mundo aí. Então é o Napoleão que falou, não é o Arnaldo. O Arnaldo trouxe para a informação. Trouxe. Ele é o carteiro. Trouxe a informação. O carteiro é que paga a não, conta. torcedores, calma. Solta o cachorro no carteiro. Tá, entendi. Não é o Napoleão que é corintiano, é o Arnaldo que é corintiano, é isso? E o Alexandre José, que poderia se chamar Arnaldo Ribeiro, fala: nem Deus tira essa classificação do Corinthians, diz ele. Esta não será a primeira vez que as equipes estarão frente a frente em um duelo. Foram apenas 2 confrontos entre até o momento, ambos pela Copa do Brasil de 2005, com uma vitória para cada lado. O primeiro encontro terminou com a vitória do time paranaense por 3-0 em casa. Na volta, o Timão goleou o adversário por 5-1 na segunda fase e se classificou. Quem lembra do sofrimento? O Timão conquistou até aqui 3 edições da Copa do Brasil, 95, 2002 e 2009, enquanto o Cianorte nunca levantou a taça do torneio nacional. O Corinthians deve enfrentar o Cianorte com Carlos Miguel, Fagner ou Matheus França, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano, Ranielli, Maicon, Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Arthur Souza. O jogo será nesta quinta-feira, às 8 horas, no estádio William Davis, em Maringá.